Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, uma semana aí tumultuadíssima, na verdade, a partir da greve iniciada pelos caminhoneiros e tal, com todos os transtornos que isso pode dar numa economia, num país que é movido a rodovias, né? Então, esse país aqui criou uma série de problemas para o futuro lá há 60 anos, quando se decidiu sobre isso, e estamos pagando o preço por isso e por ter governos tão fracos, sem autoridade, né, por ter legislações que poderiam nos salvar disso, mas que não são respeitadas, por ter um Supremo Tribunal Federal que também não se deixa respeitar, e esse o trágico, né, que acontece hoje no país, e nós estamos colhendo fruto, porque isso sempre vem, sempre nós colhemos e vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos falta de autoridade, vamos colher o desrespeito às autoridades. Se nós colhemos, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que faz as coisas pelo avesso, que não se deixa respeitar, como é que queremos que a população respeite as leis se o próprio Supremo Tribunal Federal não se respeita e não deixa respeitar? Bom, são coisas que ao longo do programa e dos próximos programas nós iremos tratar aqui, porque afinal de contas a gente tem a responsabilidade também, como jornalistas, né, de esclarecer a população sobre as coisas que estão acontecendo e que poderão vir a acontecer. Nosso espaço hoje inicial conversando sobre contabilidade. Vamos lá. Bom, e nesse espaço, Giovanni D'Agostin, como é que está a coisa? E aí, essa greve aí te atrapalhou um pouco ou não? Acho que essa greve está atrapalhando toda a comunidade, todo cidadão aí, de uma forma ou de outra, está tendo algum tipo de empecilho, não é? Agora, são coisas, né, Giovanni, que são anunciadas, né? Quer dizer, o governo sabe que as coisas nesse país precisam ser bem clarificadas. Há segmentos, os caminhoneiros sofrem muito disso, a população sofre muito disso. Esse estado grandioso que nós temos aí, que tem que ser mantido através do quê? Imposto e mais imposto, e isso acaba sufocando, né? Mas, de qualquer maneira, tomara que as futuras gerações, logo, né, possam perceber isso, nós venhamos a escolher melhor nosso candidato, mudar essa questão do caráter do brasileiro, de aceitar essas coisas. O cara não aceita a questão do seu time de futebol, fica lá, briga e tal, agora, pelas coisas que realmente importam, nós agimos de maneira muito omissa, e nós precisamos não ser omissos nisso também. Mas, Giovanni, claro que nós sabemos, a contabilidade é importante para a empresa, para a saúde financeira da empresa. Até que ponto a contabilidade pode contribuir e pode determinar assim, um planejamento dos rendimentos, né, do sócio da empresa? Bom, na lida contábil nós conversamos com os empresários e, via de regra, para o empresário mais leigo, que é, infelizmente, a grande maioria dos empresários, o rendimento que eles auferem, decorrente das atividades da empresa, é o prolabore. Então, o empresário não sabe, daqui a pouco, que existem outros rendimentos que eles podem auferir, decorrente das atividades da empresa, que não sejam prolabore. E que esses outros rendimentos sejam mais vantajosos em termos fiscais. O que acontece? Muitas vezes o empresário possui uma empresa superavitária e aufere renda a título de prolabore. Porque para o empresário a única renda auferível decorrente da atividade da empresa é o prolabore. Então, em virtude disso, dessa questão que a gente acompanha no meio empresarial, eu resolvi trazer esse tema para tentar ajudar os empresários e as pessoas que estejam a fim de ter conhecimento geral acerca do tema. E quando tu fala assim em empresários, é bom dizer que não é só o grande empresário, o empresário grande, o médio e, sobretudo, aquele micro, pequeno empresário que hoje, por exemplo, tem incentivos para criar sua própria empresa e a ser protagonista do seu próprio negócio. É isso aí, principalmente para os pequenos, médios e microempreendedores, né? Porque os grandes empresários, via de regra, já têm esse esclarecimento. Muito bem. A empresa pode pagar para o seu diretor, para o seu sócio, a remuneração derivada do prolabore. O prolabore é uma espécie de salário do dono da empresa. Por que salário do dono da empresa? Porque o prolabore constitui numa rubrica que também serve de salário de contribuição para os fins previdenciários. Só que esse rendimento custa muito caro. A empresa paga a tributação sobre o prolabore, que ela concede para o seu próprio diretor,
Então, a empresa sofre um ônus que, na média, é de 31%, 11% que é descontado no contra-cheque do empresário e 20% de encargo patronal. Via de regra é isso. Além dessa tributação que a empresa é responsável pelo pagamento, sobre o Prolabore incide imposto de renda na pessoa física do sócio da empresa. Ou seja, o Prolabore gera ao todo de tributação a ordem de 50%. Então vamos combinar que é um rendimento muito caro. Não é? As empresas superavitárias eu quero dizer as empresas que oferem lucros, podem pagar para o sócio não somente Prolabore, mas também o rendimento derivado do lucro da empresa. Então, se a empresa arrecada lá 100 mil no mês, tem os impostos, tem os custos, as despesas, tudo contabilizado, e sobra 40 mil reais. Esses 40 mil reais podem ser distribuídos para o sócio a título de lucro, e esse lucro distribuído para o sócio não sofre tributação, é um rendimento isento para o sócio. Não é? Então, só que para fazer a distribuição desses lucros, a empresa tem que evidenciar lucro. E como é que se evidencia lucro? Mantendo contabilidade regular. Em dia regular e legal, né? Bem feita, né? Bem feita. Não basta só manter a contabilidade regular, tem que apresentar para a Receita Federal a contabilidade. Então, a empresa ofere lucro na sua escrita contábil, distribui para o sócio, entrega a contabilidade digital para a Receita Federal. Em alguns casos, não precisa entregar a contabilidade digital para a Receita Federal, que são o caso das empresas optantes pelo Simples e o microempresário individual, o MEI. Né? O MEI sofre a mesma regra. Se evidenciar lucro na contabilidade, o lucro pode ser distribuído para o sócio isento do imposto de renda. Todavia, é possível transmitir a contabilidade digital. Porque eu sugiro que se transmita a contabilidade digital independentemente do porte da empresa. Porque se a Receita Federal quiser fiscalizar para verificar se houve o lastro contábil do lucro que foi distribuído, do lucro isento no sócio, ela vai pedir a contabilidade. Então, se nós transmitirmos a contabilidade para a Receita Federal, ela não vai precisar pedir, porque ela já vai ter na base de dados a contabilidade digital. E fora o trabalho que é encadernar os livros, né? Conferir a numeração, imprimir as folhas, assinar o termo de abertura e de encerramento, levar na junta comercial para autenticar o livro. Seria um custo a mais para a empresa também isso aí, né? Isso aí você teria que ter uma pessoa para fazer isso praticamente. Né? Exatamente. Então nós temos o Prolabore, que é uma forma de rendimento, o lucro auferido das empresas, que é uma outra forma de rendimento, e eu lhe faço uma pergunta. Se a empresa não tem contabilidade, é possível distribuir lucro? E aí, como é que faz? Pois é. É possível distribuir lucro para a empresa que não tem contabilidade. Só porque existe uma limitação do lucro que é possível distribuir. O que exceder a isso, o sócio da empresa tem que pagar imposto de renda na pessoa física. Quais são os limitadores? Para prestadores de serviços, é 32% do faturamento. E para aquele que vende mercadoria ou produzem produtos, as fábricas, é 8% sobre faturamento. Então, existe esse limitador, né? É 32% menos o imposto de renda que se paga e 8%, no caso de mercadorias ou produtos, menos o imposto de renda que se paga. Então, tem esse limitador. O que a lei determina? Que se a contabilidade regular evidenciar lucratividade superior a esses percentuais que eu acabei de dizer, pode se distribuir de acordo com a contabilidade que não tem tributação para os sócios beneficiários dessas rendas. Então, é importante o empresário ter um profissional para que lhe auxilie nessas questões acerca dos benefícios que eles podem ter derivado das empresas, desse planejamento que a contabilidade integra a empresa com o sócio, com a sociedade, um instrumento de gestão. Esse é o recado. Só um contador pode fazer isso porque ele é preparado para isso, ele tem a qualificação necessária para isso, né? E como eu sempre digo assim, às vezes a falta de um contador pode estar trazendo prejuízo para a empresa. A empresa pode estar pagando além da conta, está fazendo mal as suas devidas escrituras né, contábeis, porque não tem essa pessoa especializada e qualificada para isso.
É isso por enquanto? Os dois rendimentos mais comuns eu abordei aqui, existem outros, Prolabore não é? e distribuição de lucro. Mas eu acho que está de bom tamanho, esses dois que são os mais comuns e que os sócios das empresas podem analisá-los com cautela e com muito planejamento. Giovanni, obrigado pela tua presença. Boa semana, né? Que tenhamos menos tumulto aí pelas ruas. Obrigado, forte abraço. Um grande abraço, até a semana que vem. Nosso espaço conversando sobre contabilidade. Meu amigo Silvio Lopes, olha, termina o movimento dos caminhoneiros, mas o Brasil ainda está extremamente insatisfeito. A gente vê que existe ainda movimento dos petroleiros, existe ainda os pequenos comerciantes, os agricultores, todo mundo, na verdade, gostaria de fazer modificações no país. Mas aquelas pessoas que mandam realmente no país, o judiciário, aqueles que estão no judiciário, aqueles que estão no legislativo, os do executivo, eles dizem assim, não, mas nós vivemos numa democracia e como nós vivemos numa democracia, agora as coisas se resolvem de outra forma. É claro, para eles que estão na crista da onda, é muito fácil dizer que nós vivemos numa democracia. Mas é claro que nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos num sistema que pode ser chamado de qualquer coisa, mas quando a gente vai realmente comparar com democracia, não é democracia. Porque o povo, na verdade, que está decidindo alguma coisa, não é orientado, ele não tem consciência suficiente para fazer com que as decisões possam ser tomadas de uma forma que seja melhor para todos. O exemplo é as eleições aqui, as próximas eleições e as outras eleições que nós já tivemos. O povo, não a maioria, não a grande maioria, mas uma boa parte do povo, e essa boa parte é decisiva, vai para as urnas sem saber o que vai fazer. Vota em qualquer pessoa, vota naquele que pagar mais, vota naquele que lhe fizer um favor, coisas assim. Então, a gente, na verdade, não tem uma democracia. Mas isso está servindo para as pessoas que lá estão, por quê? Porque, é claro, olha, o juiz hoje, ele ganha mais ou menos por volta de 30 mil reais, chega a 50, a 100, às vezes 300, né? A gente tem notícia aí de juiz que recebe em determinados meses 300 mil reais. Então, é claro, acha que esse cara está querendo modificar alguma coisa? Ele quer, na verdade, fazer com que nós possamos viver em uma forma onde a distribuição de renda seja um pouco melhor? Claro que não. Ele quer que as coisas continuem assim. A mesma coisa, o nosso legislativo. O legislativo, ele montou um esquema, montou algumas leizinhas que lhe dá realmente favores e mais favores e agora faz com que ele também não queira, de forma nenhuma, modificar o que está aí. O executivo, é claro que não. Para ele também está tudo bem. Então, quem está mandando no país hoje não quer modificar. Agora, falar que nós vivemos numa democracia, nós não vivemos numa democracia. A democracia realmente exige, não é, alguns artifícios aonde as pessoas que vão participar do esquema, elas possam estar conscientes daquilo que elas estão fazendo para que realmente a escolha possa favorecer a todas as pessoas e que todo mundo realmente seja bem atendido, não é, nessa democracia. O que nós temos hoje é mais ou menos alguma coisa parecida com aquele comunismo que algumas pessoas querem implantar aqui. Um pequeno grupo está muito bem, não é? Um pequeno grupo está muito bem, mas o grande grupo, esse grande grupo serve apenas para poder fomentar esse pequeno grupo, para que esse pequeno grupo possa continuar vivendo assim, não é? Mas o movimento dos caminhoneiros, que deveria ser aproveitado pelos pequenos agricultores, pelos comerciantes, ele não foi aproveitado da devida maneira, não é? Nós gostaríamos que isso pudesse acontecer. Muita gente pedindo intervenção militar, porque muita gente quer que tudo comece do zero, comece a se escrever uma nova Constituição, porque é claro que a Constituição que aí está garante alguns direitos para as pessoas que apenas mantém o status quo atual, não é? Não vai gerar possibilidades para que nós possamos modificar absolutamente nada.
Então, eu acredito que nós ainda, para sofrermos alguma mudança aqui no Brasil que vai beneficiar realmente o povo, ainda vamos levar algum tempo. Nós temos pouco tempo de história, um pouco mais de 500 anos de história, não é? Mas eu acho que nós vamos levar um pouco mais de tempo para podermos fazer as modificações necessárias, a fim de nós podermos sermos comparados com aqueles países de primeiro mundo, onde realmente todo mundo consegue, de uma forma ou de outra, viver um pouco melhor. É isso, meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você e vamos em busca dessa tal de democracia que ainda não temos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! No comentário de hoje eu faço um link do mundo do direito do trabalho com a crise que nós enfrentamos nos últimos 10 dias e que é resultado de uma crise maior institucionalizada no país, que foi a greve dos caminhoneiros. Isso porque é pertinente ao nosso tema, já que caminhoneiros são trabalhadores da nossa sociedade. Nós acabamos de ter a prova de que, embora os caminhoneiros quase não apareçam no nosso dia a dia e sejam subestimados até quando eles resolvem dar o ar da graça, eles conseguem simplesmente paralisar todo o país e a sociedade em apenas 3 dias. 3 dias foram suficientes para que o caos se instalasse a partir da paralisação de uma só classe de trabalhadores. E dali para frente foi o agravamento e começou a aflorar a indignação da sociedade brasileira. Greve ou lockout? Há quem defenda que greve não era, porque a paralisação não estava atendendo aos pressupostos constitucionais de greve legal, que precisa ser organizada e ter uma liderança definida. Talvez fosse lockout impuro em algum momento, mas o mais certo é que tenha sido um movimento indefinido, com pautas individualistas, cujo assunto comum era pela intervenção militar. Seja como for, se iniciou de um ato de coragem ou de uma afronta friamente calculada, o fato é que repercutiu, dando à sociedade brasileira a noção de quanta força tem essa classe de trabalhadores. Quanta força tem o povo trabalhador brasileiro. Isso foi a prova de que é verdade o que está escrito no artigo 1º da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Mas a sociedade quer mudança e quanto cada um está disposto a mudar? Aproveitamos a greve durante os 3 primeiros dias e apoiamos, mas depois o individualismo de cada um passou a bater mais forte. Perdemos a oportunidade de nos engajar no movimento e reivindicar em conjunto a redução do imposto do combustível e não só do diesel. Perdemos a oportunidade de exigir o retorno da antiga regra de precificação do combustível, aquela que não era lastreada pelo mercado internacional. Perdemos a oportunidade de incentivar uma greve organizada. E por quê? Porque o povo é individualista. Façam greve, mas não me deixem sem a minha gasolina, porque eu preciso do carro para me deslocar. Façam greve, mas eu quero o meu papel higiênico, enfim. Enquanto os trabalhadores caminhoneiros que tinham capacidade e condições de representar a todos nós, desde que apoiados, estavam sob a boleia dos seus caminhões, parados nas estradas, para impactar o governo, o que uma outra parcela representativa da sociedade estava fazendo? Garimpando gasolina nos postos, alguns que chegaram a oferecer o litro a módicos R$15, enfrentando 4, 5 horas de filas intermináveis ou madrugadas a fio. E para quê? Para abastecer 20 litros a quase R$5 ou mais, o que dá ao veículo uma autonomia de, no máximo, 200 quilômetros. E quanto custou essas horas paradas dessas pessoas? Valeu a pena? Ah, mas eu tenho que trabalhar e eu preciso de gasolina, dá licença. Bom, então não reclama quando a gasolina chegar a R$10.
Você está aceitando, está fazendo fila para abastecer a altos preços e ri ainda e se mostra aliviado quando consegue encher o tanque. Poxa, não tem explicação para isso. O que regula o preço de tudo não é a demanda? A lei da oferta e da procura? Então nós tínhamos que não abastecer. Mas o povo brasileiro vive na banguela, não é mesmo? Enquanto trabalha e dorme, os seus governantes engendram as piores estratégias de poder para continuar mantendo um Estado obeso, com gente demais e cheia de regalias. O povo precisa trabalhar porque não tem uma gordurinha, não tem um fundinho de reserva para poder se rebelar sem sofrer. O que o governo aproveita disso e faz questão de manter o povo assim, por isso ele te faz pagar 30% de impostos diretos, incidentes sobre tudo que você ganha com o seu trabalho. E mais 50% de impostos indiretos que vem embutido em tudo que você compra para consumir. Significa que sobra só 30% para pagar alimentação, educação, que deveria ser subsidiada, saúde, que deveria ser subsidiada, segurança, que seria um dever do Estado, mais lazer e vestuário se sobrar algum. Por isso o povo vive na banguela, sempre correndo atrás do sustento, ocupado com isso dia e noite, enquanto seus representantes deitam e rolam e a gente nem vê. Foi assim que veio a nova precificação do combustível, é assim que passam os incentivos para grandes empresas. Foi assim que aprovaram a reforma trabalhista e é assim que circulam as malas de dinheiro. Na malandragem, no escuro enquanto você dorme, na batida do dia a dia enquanto você baixa a cabeça e trabalha. E a gente só se dá conta quando o preço da gasolina chega na bomba e pesa no bolso. Antes disso, a gente nem sabia o que estava acontecendo. E aí a gente sabotou a manifestação, não é? Deixou de apoiar. E o resultado? O resultado é que vamos engolir o litro a R$5, depois 6 e quem sabe 10. Nós somos dispersos, desunidos e trabalharemos mais alguns séculos até que algo mude. Isso se alguém levantar a bandeira da educação e investir maciçamente nela. Precisamos promover uma mudança cultural primeiro. E eu encerro dizendo que não existe representante honesto de um povo corrupto. Portanto, não espere mudança antes de fazer mudanças individuais. Confira nossos comentários lá no canal do YouTube. Comente, curta. A gente quer saber a sua opinião. Um abraço e boa semana. Na Ardon Nasi, auditores e consultores, há mais de 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense e Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Bom, para quem não sabe, eu moro aqui no Menino Deus e um dos orgulhos do bairro Menino Deus e da cidade de Porto Alegre é o seu Centro Estadual de Treinamento Esportivo, CET. O CET fica localizado ali desde 1963, na rua Gonçalves Dias, número 700, no bairro Menino Deus, e é considerado o templo do esporte. Nós sabemos que esse templo do esporte está ameaçado de ser destruído, porque vão tirar dali, vão eliminar o CET, para instalar ali um corpo de bombeiros aqui em Porto Alegre. Isso, claro, gerou uma reação muito grande e com justificadas razões da comunidade de Porto Alegre, não é só de Menino Deus, mas de Porto Alegre. Veja bem, o CET foi o berço de atletas gaúchos renomados, como a ginasta de renome mundial Daiane dos Santos, os jogadores Paulão e Renan, os dois do vôlei, a saltadora velocista brasileira Maureen Maggi e tantos outros, e ainda aqueles que vão se formar ali no CET. Bom, ele está ameaçado de ser extinto e ali colocado um corpo de bombeiros, né, uma instalação do corpo de bombeiros, mas a comunidade está reagindo. E um grande líder dessa comunidade que está lutando pela preservação do CET, defendendo a comunidade de Porto Alegre, não apenas do Menino Deus, é o José Paulo Barros, que eu recebo aqui com muita honra. Paulo, que é o presidente da Associação dos Moradores do bairro Menino Deus. Paulo, em que pés ou que mãos, né, se encontra essa situação da defesa do nosso CET? Parabéns pelo trabalho que tu está fazendo com a diretoria. Muito obrigado. Esse trabalho não é um trabalho isolado meu, é um trabalho de toda a direção da SAMED e também de toda a comunidade do bairro Menino Deus e dos outros bairros adjacentes de toda Porto Alegre, por que não dizer do Rio Grande do Sul. A própria URGS fez um levantamento e circulam ali pelo CET Fazendo Esporte mais de 100 mil pessoas por mês em Porto Alegre em todo e do estado também. Então nós temos o CET há 55 anos como sendo utilizado pelos moradores, enfim, por toda Porto Alegre, e ali tirando muitas crianças da rua, da cooptação do tráfico de drogas,
E se levarmos o jargão, que é um jargão, mas é a verdade, de que de que educação é o futuro e esporte é educação, então nós estaremos fazendo um trabalho muito meritório no sentido de permanecer ali com a essência do SET, que é o esporte e é o lazer. Como estão as tratativas? Enfim, a comunidade está fazendo um trabalho muito intenso na prática e também nas redes sociais. Nós estamos atuando em 3 frentes, na área jurídica, na área social e na área política. Na área política, nós estamos fazendo diversos contatos com todos os parlamentares, porque este é um movimento suprapartidário. Qualquer parlamentar, vereador, deputado, enfim, que quiser nos ajudar, estamos aceitando ajuda e estamos fazendo contato com diversos. E é um grande desafio para a classe política, Paulo, pelo seguinte, porque esse é o grande problema do Brasil. Os políticos, em geral, eles defendem aquilo que diz respeito à sua ideologia, que seja em sintonia com suas ambições, com o seu partido, com o seu lado, com o seu segmento. Este tipo de ação, é isso que falta para o Brasil, é da comunidade. É algo que atende ao interesse da comunidade. É por isso que o Paulo cita o suprapartidário, que nós temos que estar além dos partidos, acima dos partidos. Quer dizer, esse é o grande problema do Brasil. Mas em relação ao SET, eu acho importante isso, colocar essa questão que é suprapartidário, não tem interesse ideológico nenhum, nem partidário, nem coloração disso, daquilo. É o respeito àquilo que é da comunidade, que deve ser preservado, né, Paulo? Perfeito. É um movimento em que nós estamos, inclusive, com um abaixo-assinado específico para parlamentar e instituições. Todo parlamentar que quiser assinar pode assinar. Nós iremos também aos candidatos a governador saber da sua intenção sobre o SET, o que se eleito farão sobre o SET. Nós temos, então, nesta área política, fazendo reuniões. Vai ter agora, dia 4 de junho, que é uma segunda-feira. É uma segunda-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Eu irei, como presidente da Associação e representante da comunidade, irei ocupar a tribuna popular no sentido de defender o SET e será encaminhada uma moção de apoio, em que será votado na Câmara de Vereadores, em defesa do SET. No mesmo dia, no dia 4 de junho, segunda-feira, às 18 horas, será instalado a frente parlamentar, ou seja, a Frente Parlamentar de Fiscalização e Alienação de Imóveis Públicos, ou seja, um deputado presidente da comissão e vão ser chamados todas as autoridades da área do esporte e outras áreas, inclusive o Ministério Público vai participar, no sentido de nós trabalharmos essa questão do SET. E ainda, completando essa pauta política, no dia 5, aliás, desculpe, no dia 4 nós temos essas duas atividades. É na segunda-feira, na terça-feira, dia 5. Na terça-feira, dia 5, nós teremos a instalação da Frente Parlamentar em defesa do SET na Assembleia Legislativa. Muito bom. Eu só te pergunto uma coisa assim, claro que a comunidade quer preservar o SET pela história toda que ele representa, pelo ponto de encontro da comunidade, de desfrute da área de lazer, de educação, todas as coisas boas que o SET representa, mas eu te pergunto o seguinte, claro que numa tratativa dessas, é preciso saber, vocês não querem que os bombeiros fiquem ali. Quais as alternativas que existem, Paulo? Vocês apontaram algumas alternativas? Perfeito. A questão dos bombeiros, que fique claro, que se frise novamente, que nada contra os bombeiros. Os bombeiros são nossos heróis. Nossos heróis. E entendemos que, inclusive, eles merecem e devem ter um lugar muito mais espaçoso que melhor atenda suas condições logísticas para a favor dos bombeiros, inclusive. Exatamente, a favor dos bombeiros. Nós indicamos, e ontem mesmo eu entreguei, tivemos uma reunião a semana passada com o chefe da Casa Civil, que nos prometeu de reexaminar o processo e nos chamar para nos dar alguma resposta. E ontem eu levei uma documentação, farta documentação, à chefia da Casa Civil, indicando alguns locais que podem ser utilizados pelos bombeiros. Um dos locais que indicamos, para não citar diversos aí, é o Porto Seco, na Zona Norte, em que atenderia aquela comunidade, no sentido de ter bombeiros e de ter também posto da Brigada Militar, porque são mais de 24 hectares que estão ociosos, até sujeito a invasões, e que há anos atrás foi já direcionado documentalmente
aos bombeiros e à Brigada Militar. Então, eles poderiam tranquilamente ir para lá e ocupar esse espaço, atendendo melhor ainda as necessidades dos bombeiros. Então, eu deixei ontem na Casa Civil essa documentação que relaciona esses locais aí em que eles poderiam se instalar. E nós sabemos, né, Paulo, que além desse lugar que vocês indicam lá no Porto Seco, existem outras várias áreas em Porto Alegre, aqui na Zona Sul mesmo, né? Sim. Inclusive algumas áreas próximas ao rio, porque ela também atenderia a uma outra alternativa dos corpos de bombeiros, que é o deslocamento via fluvial. Quer dizer, também isso é uma coisa que para se pensar. Mas qual é a tua expectativa como presidente? Tu tem um feeling, tu tem uma sensibilidade dessas coisas, já te conheço um pouco, eu sei disso aí. Quer dizer, nessas manifestações, nessas tratativas, estamos mais próximos a um acordo, a defender o SET, a livrar o SET disso? Olha, 99,9% da população de toda Porto Alegre é a favor de que o SET se mantenha como está. Claro, com melhorias que nós posteriormente iremos trabalhar essa questão aí. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. É num segundo momento, que a sociedade tem condição de tocar para frente, desde que tenha alguém liderando, claro, enfim, tocando. Eu estou assim, digamos, muito tranquilo, não é muito tranquilo, mas eu entendo que o governador e seus assessores terão a devida sensibilidade de atender o pedido da comunidade por uma série de questões, entendeu? Porque nós não podemos simplesmente, num canetaço, suprimir um local, um ambiente, que nas palavras do vereador Cassiá, que foi o que deu o pontapé inicial nessa questão, o SET é um templo do esporte. E assim sendo, eu acredito que vai haver contamos com a sensibilidade do governador no sentido de revogar essa decisão aí, e a comunidade irá ajudar o governador nesse sentido de buscar outras áreas e até, quem sabe, se juntar a empresários, à sociedade, no sentido de ajudar a construir um local para os bombeiros. Muito bem. Bom, essa vai ser uma semana importante, eu acho que até meio que bem decisiva, né, em relação a essa situação do SET, mas eu queria aproveitar aqui a presença do Paulo. Nós estamos num projeto aqui de ajudar a Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus. Lembra daquele temporal que deu aí em 29 de janeiro de 2016, foi isso, né? Isso. Aquele temporal acabou com a sede da Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus. Quem passa aqui pela Borges, pela Praia de Belas, ou Borges de Medeiros, vê ali que aquela casa maravilhosa em que a comunidade se reunia para tratar dessas questões, está precisando de um apoio. Tem alguns empresários que nós estamos fazendo contato, mas eu quero fazer aqui de público, Paulo, um apelo àqueles empresários da área de construção civil que possam ceder materiais. Entrem em contato comigo, está aí o meu telefone, né? Nós vamos ajudar e vamos levantar a Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus, porque ela exerce um papel fundamental num bairro que é também de transcendental importância na comunidade de Porto Alegre. Ele fica entre o centro e a zona sul de Porto Alegre. Quer dizer, nós temos ali hospitais, como todos os bairros de Porto Alegre merecem, mas o bairro Menino Deus também tem essas peculiaridades. Então, eu faço um apelo para você que é dono de empresa de construção civil, você que é empresário, construtor, que possam nos ajudar. Está aí o meu telefone, você pode ligar para cá que nós vamos fazer um mutirão para reconstruir a sede da ASSAMED, né? ASSAMED, Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus. Muito importante essa sua colocação, pois é essencial que a associação tenha um espaço físico e que a comunidade tenha essa referência, com entendeu? Certeza. De um local para se reunir, enfim, para colocar os seus anseios, porque existem muitas demandas. Agora, esse final de semana, eu tive 3 a 4 demandas ali em relação ao bairro Menino Deus e que, na verdade, a gente está meio de mãos atadas assim para conseguir ajudar. Então, a recuperação da sede da associação é essencial. Eu reforço a sua solicitação no sentido de empresários, comerciantes, enfim, a sociedade, que nos ajude a recuperar a sede para melhor a gente poder prestar um serviço à comunidade. Nós vamos, com certeza, constituir uma comissão aí na associação e essa comissão vai estar encarregada de fazer essa negociação toda com os empresários, que não vão faltar, e tenho absoluta certeza que é um bem maravilhoso, é um bem tangível e intangível, né, que vai ajudar a reforçar esse espírito comunitário da Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus e reconstruir essas coisas. E eles não defendem só isso. Eles defendem a questão da área da segurança, a área da saúde. Quer dizer, a comunidade inteira do Bairro Menino Deus depende muito do desempenho da ASSAMED. E a ASSAMED, portanto, precisa ter um local adequado para que, a partir dali, essas questões sejam encaminhadas, essas demandas da comunidade sejam atendidas pelo poder público. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Na semana que vem,
conforme for essas negociações, estarás aqui de novo e vamos aí abrir um espaço aí permanente, porque eu acho que essa é uma luta de todos nós. E até porque eu sou morador do bairro Menino Deus, sei que aquilo ali nós precisamos revitalizar, Paulo. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui fazer essas considerações e estamos às ordens e a comunidade pode contar que nós ainda transformaremos novamente o bairro Menino Deus o melhor bairro para morar em Porto Alegre. Com certeza. Assino e dou fé, como eu disse, tá? Muito obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Fique aí. Hoje, no nosso espaço de segurança pública, nós vamos falar numa das causas que tem contribuído com o aumento da criminalidade no estado do Rio Grande do Sul. É o sucateamento dos órgãos de segurança pública. Nós temos um grave problema. Durante muitos anos, governos após governos, não investiram nas polícias, polícia civil e militar. Antes de falar propriamente sobre esse tema, é importante destacar o que cada uma das polícias fazem. A polícia militar, ela tem a obrigação constitucional de prevenir, evitar que o crime ocorra. Por isso que a polícia militar está na rua, fardada, presente e circulando. Uma vez acontecido o crime, entra a parte da polícia civil. A polícia civil, a sua atribuição prevista na Constituição é investigar o crime. Uma vez acontecido o crime, a Polícia Civil entra em campo. Ela vai fazer investigações, vai realizar perícias, em busca de descobrir quem praticou esse crime e quais as suas motivações. Com todas essas provas, nós encaminhamos esse inquérito policial à Justiça, onde o Ministério Público vai fazer a denúncia e o responsável vai responder e, se possivelmente, com uma boa investigação, ele vai ser condenado pelo crime que praticou. Muito bem, nós também temos as perícias, mas com o passar dos anos, lamentavelmente, não ocorreram investimentos. Então, para que um bom serviço seja realizado, para que um bom serviço à sociedade tenha o retorno, boas investigações, nós precisamos. Qual seria a posição ideal? O que deveria estar acontecendo? Nós deveríamos ter um bom número de policiais, nós deveríamos ter investimento em tecnologia, investimento em informática, investimento em boas viaturas, bons armamentos, locais de trabalhos qualificados, ventilados, né? Isto seria muito bom. Também seria muito interessante bons salários aos policiais. Nós teríamos um reconhecimento da sociedade. Mas qual é a verdadeira realidade, não só no Rio Grande do Sul, mas em quase todo o Brasil em relação às polícias? Nós temos órgãos policiais totalmente, eu poderia dizer, insalubres, sem condições de ter uma boa condição de trabalho. Nós temos baixos salários e também salários parcelados no Rio Grande do Sul, o que dificulta muito. Nós temos tecnologia ultrapassada, inteligência pouco se investe, viaturas que se arrastam praticamente sem manutenção, parque de informática ultrapassado, isso é importante se destacar. Então, e ainda piorando, presos em delegacia. Tudo isso gera desânimo, uma elevada baixa estima, uma crítica da sociedade, muitas vezes com razão, porque as polícias acabam não trabalhando, não tendo condições, porque hoje o número de policiais que nós temos é menor do que o número de policiais que tinha em 1980. O policial se torna impotente, o policial se
torna estressado, frustrado e acaba ficando doente. Muitas doenças psicológicas também não tendo acompanhamento. Então, é importante a sociedade pensar, por que os governos não investem nas polícias? Se nós, para termos uma melhor qualificação de vida, para termos um melhor combate à criminalidade, devemos sim investir em segurança pública, qualificar os policiais, contratar mais policiais, assim nós iremos reduzir a criminalidade no estado do Rio Grande do Sul. Nesse espaço de economia e desenvolvimento, vamos conversar com o presidente do Sindareia, Laércio Tadeu. Laércio, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? Vamos Bom, de volta. A semana passada tu não conseguiste ver, porque nós sabemos a questão da greve aí dos caminhoneiros. Até que ponto isso, o que atrapalhou vocês? Naquela semana que eu não pude comparecer aqui, os depósitos ficaram fechados, tendo em vista os bloqueios que houveram de caminhões, né, principalmente aqui na João Moreira Maciel, fecharam os dois lados e os depósitos não conseguiram sair para fazer o fornecimento de areia em Porto Alegre. E também a falta de combustível, né? Ainda alguns têm tanque, conseguiram ter uma reserva, mas com o andar da carruagem foi diminuindo, então tiveram que racionar um pouco as viagens aí. Então, uma coisa que afetou todos, né? Então, foi uma coisa muito complicada. Já, como sempre eu digo, vários programas que eu venho aqui, está muito complicado o comércio, ainda tem mais essa contribuição. Mas é uma reivindicação justa, porque o que estava esgoelando, vamos dizer, todos esse aumento abusivo abusivo de diesel. Era um aumento diário que nós compramos das TR, né? E segundo... Vou até falar uma coisa que não sei, teve um dia que chegou a subir mais de 20% no preço do diesel. Então, isso afeta muito o preço, né, do insumo, né? Então, mas agora parece que está tudo normalizando, mas nós tivemos uma semana muito complicada, né? Muito complicada, com o fornecimento até da gasolina, parece que deu uma histeria, uma histeria social do brasileiro. O brasileiro é assim, né? Porque se fosse em outro país, por exemplo, por que faltou combustível? Porque as pessoas lá, quando começou a greve, elas se precaveram e foram adiantando o consumo, quer dizer, foram se estocando. Isso que fez com que houvesse desabastecimento. Se todo mundo, como ocorre em países desenvolvidos, fizesse a sua parte, eu vou economizar. Não, eles quiseram se manter fazendo tudo que faziam antes da greve e por isso que houve essa escassez total. Eu sei de pessoas que não gastam meio tanque de gasolina por mês que foram encher o tanque. Então esse é o problema. Então tem gente que vai a pé para o serviço e volta, aqui no centro de Porto Alegre, que foi pegar o seu carro e entrar na fila para... Então, esse é o nosso problema. E aí aquilo a gente reclama tanto, reclama tanto dos políticos, mas o político é o espelho da sociedade. O Brasil ainda precisa de uma... uma coisa complicada. É uma grande revolução cultural, né? Quer dizer, nós temos que ter uma cultura diferente, né? Como tem os países desenvolvidos. Eles são desenvolvidos por quê? Porque lá procedem de outra maneira. Nós procedemos de maneira irracional. Nós somos uma certa irracionalidade e muito egoísmo. Mas, foi não? Não, estamos fugindo um pouco do assunto, até além do sindicato, eu faço parte de um concepro, e nós estávamos discutindo isso aí sobre segurança. E eu disse, na minha opinião, a gente ataca muito a brigada, por isso não faz, mas não é isso. Nós temos que ver a nossa educação. A educação é que vai chegar na segurança. É muito complicado, então eu participando dessa semana que eu vi essas manifestações, eu tive junto lá, vendo, a coisa é complicada. É muito complicado, apesar da reivindicação ser justa, a gente está junto daquele pessoal ali, vendo, até a gente ia lá para ver se conseguia liberar alguns caminhões para o pessoal poder também trabalhar. A gente vê muita radicalização, muita falta de cultura das pessoas, então a agressividade, se passar, a gente vai aprender já. Então é uma coisa que... isso aí tudo, né? Precisamos de uma coisa muito maior do que está acontecendo. Muito maior, mas nós temos governos que não têm autoridade. Veja bem o seguinte, que a força pública, ela é legítima, ela é constitucional, ela é um instrumento da democracia. Quer dizer, então, esses governos não têm autoridade e por isso que muitas vezes não têm força para se impor a esses movimentos. Os movimentos é que se impõem diante da força pública, que é o inverso do que acontece. Então, eu sempre digo, a democracia é o pior e é o melhor sistema. É o melhor
Por quê? Ela nos preserva a liberdade. Agora, é o pior, sabe por quê? Porque nem sempre as pessoas entendem que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Ou seja, eu tenho o direito de ir e vir e de não ser atrapalhado por essas questões que são de interesse de um segmento. Afeta toda a sociedade, afeta, mas eu tenho que ter garantido isso aí. Senão, não se trata de democracia. Mas, Silvio, agora, no último programa eu vim que vamos falar sobre a reportagem, aproveitar que houve a reportagem. Então, depois dessa reportagem, teve cidades aí, vou tirar a título de exemplo, Vale Verde, que até a Câmara de Vereadores ficou indignada. Então, o sindicato agora, junto com a Gabritas, está fazendo um trabalho de visitar as câmaras de vereadores e o prefeito e até a comunidade e mostrar o que é o nosso trabalho. O outro lado. Então, uma vereadora até de Vale Verde, mas eu não vi isso na reportagem. Aí nós levamos o que está acontecendo, colocamos o site da FEPAM ao vivo, mostrando onde está cada draga, o que ela está fazendo, como ela faz. E o pessoal, o prefeito, mas eu não sabia disso. Então, a gente está aproveitando o que nos foi atingido, mudando mais a visão das pessoas nas comunidades. Então, agora nós devemos ir para General Câmara, São Jerônimo. Então, parou por causa desse problema da greve aí, mas vamos continuar visitando os municípios e mostrando o que é o trabalho, porque não fica só aquela visão grotesca que houve da reportagem. Manipulada, né? Manipulada, isso aí é manipulado. Então, os grandes grupos sempre manipulam. Então, esse é o problema, voltando de novo para a greve, esse show de informações que a gente tem, a gente não sabe, e gerou uma grande confusão. Essa rede social hoje é muito boa para a gente se comunicar, mas está atrapalhando um pouco todas as visões do que realmente está acontecendo. Com certeza. Laerte, obrigado pela tua presença aqui, né? E vem mais vezes, sempre quando acontecer alguma coisa extraordinária, vem aqui porque eu achei importante. O segmento de areia é fundamental para nós, né? Inclusive, ele determina, muitas vezes, o nível de emprego que nós temos. E justamente é naquele setor em que emprega as pessoas mais pobres, as pessoas menos qualificadas. A construção civil é muito importante. A construção civil é importante. Então, esses setores têm que ser bem entendidos, bem compreendidos na sua função social que tem, na sua função econômica e, sobretudo, de maneira bem ampla e verdadeira, não sendo manipulados como a grande mídia sempre faz. Não só aqui a Rede Globo em termos nacionais, mas a RBS também, porque é afiliada e sintonizada com o espírito global. Obrigado, Laerte. Obrigado, até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, para encerrar o programa dessa semana. E aí, Lília Cunha, como é que tá? Tudo bem? Conseguiu chegar em Porto Alegre, né? Hoje com mais facilidade. Tendo combustível na reserva, se organizando, a gente consegue se deslocar. Hoje, além de uma mulher importante, competente e tal, uma gatona, né? Muito obrigada pelo elogio. Eu também estou dizendo da nossa entrevistada, tu e ela, né? Temos 2 gatonas agora, uma morena né? na bancada aqui. 2 gatonas. Hoje eu trouxe a Ciraiane Aguiar, ela que é egressa também do nosso curso de Gestão e Recursos Humanos, e veio para falar sobre processos de inclusão de pessoas com deficiência, com toda a propriedade que ela tem, e principalmente para nos explicar como foi a inserção na área de recursos humanos, como foi a aceitação, mas começando pela tua trajetória. Seja bem-vinda, Ciraiane. Obrigada, Silvio. Obrigada, Lília, pelo convite, né? A minha trajetória no recursos humanos, ela começou antes mesmo de eu começar a minha graduação. Né? Nas próprias entrevistas de emprego que eu passava no decorrer da minha vida, eu ia percebendo que, ao ser chamada para as entrevistas no contato telefônico, o comportamento dos recrutadores era um.
E quando eu chegava aos locais com a minha bengala em mãos e com os óculos escuros, mudava totalmente o modo de agir comigo e acabava que eu não era mais vista como a profissional que eles viram no currículo. E eles focavam totalmente na deficiência e faziam uma certa projeção do que seria, colocando-se no lugar, o que eles seriam, projetavam as incapacidades deles se eles estivessem na minha situação. E isso atrapalhava muito no meu processo de seleção, porque eu não era vista pelas minhas competências, pelas minhas habilidades, eu era vista como uma pessoa com deficiência, né? Então, depois de passar por várias vezes essa mesma situação, eu resolvi que não bastava ficar reclamando do RH e não tomar nenhuma atitude a respeito. Então, eu decidi fazer faculdade, me graduar, para mudar o processo de dentro, né? E quando eu comecei no La Salle, em 2014, e foi uma experiência muito boa, porque o La Salle tinha algumas situações adaptativas, porém ainda estava engatinhando no processo. E eu tive o prazer de colaborar e fazer parte de tudo isso, pois, além dos momentos acadêmicos, nós tínhamos um momento ao qual eles me perguntavam o que podia ser feito para melhorar, e tinha toda essa conversa, todo esse diálogo. E, através dessa troca de experiências, nós conseguimos, de uma certa forma, hoje, tornar a Universidade La Salle um lugar melhor para qualquer deficiente visual. E eu não digo só a questão do deficiente visual, mas também a questão do deficiente auditivo, que tem o intérprete de Libras em sala de aula, né? Eu tive acompanhamento de intérprete de Libras e de colegas que estavam à disposição para fazer a leitura do quadro para mim, para me passar as informações que eu não tinha acesso por conta da minha perda visual. Então, a Siraiane, ela realmente foi uma agente de transformação, nos auxiliou em parceria também com o Núcleo de Apoio ao Estudante, com as coordenações. Nós conseguimos fazer todo o processo de adaptação de conteúdo para ela, porque exigiu uma predisposição dos colegas e dos professores para que ela realmente tivesse o acesso. Mas o acesso sempre com foco naquilo que ela precisava. Então, realmente, ela é hoje um exemplo para nós. Ela detonou um processo novo lá de interação e de integração. Exatamente. Aí mudando esse olhar sobre a pessoa com deficiência, não de simplesmente esperar que exista uma integração, mas que o processo de inclusão efetivamente aconteça, que é quando a gente consegue olhar para aquilo que aos nossos olhos parece ser diferente, como uma condição de acolhimento, porque nós também temos as nossas diferenças, né? Então, a inclusão ela só acontece quando as pessoas se colocam de igual para igual e elas acolhem essas diferenças. Nós vamos ter um grande músico internacional que vai estar aqui, que é cego, né? Te lembra que Porto vai estar Alegre? Aqui? É? Não sei te dizer, Silvio. Como é que é o nome, Lucas? O Bocelli? Andrea Bocelli. O Andrea Bocelli, né? Sim. Ele tem deficiência visual e olha o que ele fez, né? Exatamente. A Siraiane também está se recolocando profissionalmente e a partir de junho vai ser... Aonde? Podemos falar, Siraiane? Podemos falar. Eu vou estar como assistente de captação e atração de talentos na empresa Sicredi, né? Vou estar integrando a equipe, dando suporte também nessa parte de inclusão. Eles já têm todo um processo já formado, mas eu vou estar trabalhando e ajudando a melhorar esse processo da melhor forma possível. E a vinda da Siraiane aqui é até uma forma de nós comemorarmos alguns projetos que ela colocou em ação. Ela iniciou 2018 com o pé direito, efetivamente não só migrando de profissão, mas efetivando muitas das ideias que ela tinha lá na vida acadêmica. Então, solicitou algumas ajudas no início, o pessoal da equipe lá também do Instituto auxiliou ela para que ela pudesse efetivamente alavancar essas ideias. Então, tu pode também explanar um pouco sobre isso, porque ela sendo essa agente de transformação hoje, ela é uma multiplicadora e também auxilia pessoas com deficiência, das mais diversas deficiências, a como melhor se inserirem no mercado de trabalho, se integrarem e se posicionarem. Então, tu pode divulgar isso também, Siraiane. Eu montei um workshop de técnicas de entrevista, ao qual nós abordávamos a elaboração de um bom currículo,
e como se comportar numa entrevista de emprego. Porque quando nós, pessoas com deficiência, chegamos numa entrevista de emprego, geralmente as pessoas tendem a não olhar para o profissional, tendem a olhar para a deficiência, que é o desconhecido, que é o que eles têm medo de lidar. Então, eu procurei a Associação de Cegos aqui do Rio Grande do Sul, que fica na Vigário José Inácio, no centro de Porto Alegre, para esse projeto, né, de ministrar um workshop ao qual eu pudesse orientar os meus colegas e passar esse conhecimento que eu adquiri na minha graduação. E eu consegui um retorno bem positivo, fiquei muito feliz, nós, a Associação de Cegos, e com o apoio também da Lília, que sempre me deu bastante suporte nas minhas dúvidas, né? Então, a gente montou esse projeto, eu consegui colocá-lo em prática, participamos de algumas ações com o Cine de Porto Alegre, né? E não se limitou só às pessoas com deficiência visual. Eu consegui estender esse workshop também para a Associação Pestalozzi em Canoas. Então, a gente conseguiu orientar também as pessoas com deficiência intelectual a como se comportar, a como fazer um currículo, de acordo com as capacidades de cada um. E foi muito gratificante. É que ela já tem indicadores de pessoas empregadas que participaram disso. Né? Então, além de ser ajudada, ela está ajudando. Isso que é o mais importante, né? Porque quanto mais tu ajuda, mais tu serás ajudado. Essa é uma questão bíblica, né? Dar e dar-se-vos-á. Exatamente. E as pessoas querem receber antes, né? Tem que se doar primeiro, né? E é um dos nossos papéis enquanto profissionais de RH, né? Poder auxiliar o outro. Parabéns, sucesso, né? Eu acho que realmente é um exemplo para a sociedade. A sociedade que está mudando, né? Em função dessa questão de ver o deficiente como, não como na sua deficiência, mas além da sua deficiência, né? Porque tem muita gente aí que enxerga bem, vê bem e tal, mas é deficiente mental. Esse é o maior problema, né, Lia? Obrigado, Lia, pelo trazer a nossa amiga aqui, né? Muito Parabéns, obrigada. sucesso. Obrigada. Então tá. Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês e voltamos na semana que vem. Até lá.